A internet está cheia de pessoas a dizer que Portugal construiu Angola, o que é uma mentira, e que sem os portugueses Angola estaria a andar, os angolanos estariam a andar a pé na selva com os macacos a viver em casas de palha, e até essa vergonha aqui que se diz padre, diz que não, nós temos que estar envergonhados por ter desperdiçado aquilo que Portugal nos deu. Ok, o que é que Portugal nos deu? Bom, tudo começou com essa mentira aqui de um maconheiro, desculpa, de Ambero português, que enganou o público de Portugal sob o teor das palavras do presidente de Angola, que disse apenas que Portugal escravizou, humilhou e oprimiu os angolanos, o que é apenas um facto histórico. Mas aqui o Diambero, o amante da erva, disse que o presidente angolano acusou Portugal de ter atrasado e destruído o povo angolano, que é uma mentira. Bom, Portugal construiu Angola. Vamos dividir a história de Angola em fases. Você tem a primeira fase escravagista, de 1600 até 1816. Você tem o comércio de escravos, que é feito em portos portugueses, Luanda, Benguela, ou em portos africanos, Ambris, Cabinda, Malembo, e em mercados do interior, Cassange e Cuito. Então, europeus de modo geral e angolanos e africanos de modo geral estão todos a participar neste comércio e a partilhar os lucros. Depois você tem a fase dita do comércio legal, em que você tem contrabando de escravos, mais um comércio de borracha, marfim, serra e outras coisas. E você tem duas cidades portuguesas em Angola, Luanda e Benguela. E Luanda se caracteriza por essa construção que você tem aí, que é uma imagem da Igreja do Carmo dos anos 1800 e tal. Então, você tem uma partilha de lucros entre europeus e africanos. Depois você tem a fase realmente colonial, ou seja, a colônia portuguesa em Angola começa nos anos 1880. Então, você tem um comércio exclusivo com Portugal, investimento mínimo, exceto para as campanhas militares para conquistar Angola, até 12% do orçamento geral de Portugal, e tens a fundação da primeira nova cidade, Moçambique. E agora, Luanda se caracteriza por estas construções que você ainda vê hoje na Baixa de Luanda, que são esses sobrados, cercados por este museca aqui de africanos, ou seja, casas de palha-pique. E depois você tem a fase republicana portuguesa, de 1910 a 1928. Aqui você tem uma tentativa de investimento em Angola com a fundação da primeira nova cidade, Nova Lisboa, e um projeto de Norton de Matos que tenta trazer imigrantes portugueses para Angola. Porém, o seu projeto é travado por um tal ministro das Finanças chamado de Antônio de Oliveira Salazar. Norton de Matos vai tentar concorrer à presidência de Angola para apresentar um projeto de investimento em Angola, autonomia política administrativa e, terceiro, novos direitos para os angolanos. E esta campanha presidencial de Norton de Matos vai ser interrompida diante da ditadura de Antônio de Oliveira Salazar, que impõe uma política de austeridade e corte de investimento à colônia de Angola, tanto para colono como para africano, todo para angolano, para a educação, para a construção de vias, tudo é congelado. Há tarifas impostas a Angola e impede-se que Angola invista, por exemplo, em fábricas. Não só tem uma fábrica de cerveja. E Angola exporta em 1930 a mesma quantidade de café que exportava em 1995. Então, depois tens outro período que é de 1961 a 1974, ou seja, depois do início da guerra colonial, você tem Salazar a declarar para Angola com força. E este é o período real de prosperidade colonial que ficou na mente das pessoas. É aqui que você tem um crescimento industrial, o investimento em grandes infraestruturas, aumento da produção de ferro, aumento da produção de café, fundação da primeira universidade, a proclamação de uma política universal de educação. Na verdade, apenas 8% dos angolanos serão contemplados por essa política, mas é melhor do que a política anterior, em que você não tem investimento público em educação e você tem o início da produção de petróleo. Então, até a imagem que você tem da Angola pós-guerra civil, mas antes do crescimento econômico do tempo da paz, com aqueles prédios da cidade, prédios do tempo colonial, isso foi maioritariamente construído na década de 60. Pode ver aqui a imagem da construção da Igreja do Carmo, e embaixo você tem uma imagem da Marginal no fim da década de 50. Então, toda essa construção que você tem na Angola colonial foi feita nesse período, depois do início da guerra colonial. Isso está evidente nos dados econômicos. Desde o princípio do Estado Novo, de 1928, até aos anos 50,
você tem uma estagnação econômica. Você vê o crescimento econômico segue mais ou menos o crescimento da população africana. Foi a partir do meado dos anos 1950 que você tem investimento em colonatos, barragem e irrigação, porém, isso só constitui um crescimento econômico modesto. E o crescimento econômico pode ser visto tanto por conta do PIB, que é a linha verde, ou pelo número de colonos. Afinal de contas, as cidades de Angola não foram construídas para os angolanos, mas para os angolanos portugueses. Então você vê que o crescimento do produto interno bruto, o crescimento da população de colonos, tudo isso começou de maneira acelerada depois do início da guerra colonial. Então, e você pode ver isso nesses dados econômicos. A produção, e este foi financiado, esse crescimento econômico foi financiado pela produção de ferro, a produção de petróleo e investimento em produção agrícola. Tudo isso posterior ao início da guerra colonial. Então, em termos de receitas disponíveis ao Estado português, de maneira direta, recebia 750 milhões de dólares por ano de lucros da Diamangue e tinha disponível para taxar produção de petróleo avaliada a 370 milhões de dólares, ferro avaliado a 370 milhões de dólares e café avaliado a 1 bilhão de dólares. Isso é ajustado para dólares de 2022. Então, a pergunta que eu tenho é o seguinte: se os portugueses construíram Angola na década de 60, por que não construíram Angola antes? Lembram-se, Salazar se opôs à política de Norton de Matos de investimento em Angola, de autonomia para Angola e de direitos para angolanos. Se vocês notarem, essas três coisas foi o que Salazar fez depois do início da Guerra Colonial, ou seja, em 1928, Salazar se opôs à política de Norton de Matos. Em 1949, com Norton de Matos se candidatando para a presidência da República, Salazar impede a sua candidatura, que se assentava nesses princípios. Porém, em 1961, diante da revolta dos angolanos, Salazar institui esta política de investimento em Angola e de direitos para angolanos. Então, o que Salazar estava a fazer de 1928 a 1961? A explorar Angola de maneira pura e simples. Se você ver dados de um estudo feito por Pedro Lains, em Análise Social de 1991, ou Clarence Smith, The Third Portuguese Empire, 1985, Portugal extraiu entre 450 a 638 bilhões de dólares de Angola neste período. Então, entre 30% a 40% do produto interno bruto. Isso foi feito de várias maneiras. Por exemplo, você compra os produtos aos camponeses angolanos abaixo do preço do mercado, 30% a 10%, e você revende no preço justo no mercado internacional. E você obriga os angolanos a comprarem produtos portugueses caros, ao invés de comprar produtos de outros países mais baratos. Você impõe aos angolanos salários abaixo do valor do mercado, de tal maneira que os funcionários da Diamangue, depois da retirada, depois das reformas de 1961, com a abolição do Estatuto do Indigenato, tiveram suas condições de vida multiplicadas por 4. E você tem uma manipulação cambial e as receitas fiscais diretas no comércio forçado entre Luanda e Lisboa, porque os produtos angolanos não podiam ser livremente vendidos no mercado internacional. E também pode incluir aí déficit de infraestrutura. Só a Diamangue deve ter contribuído em lucros entre 3 a 13 bilhões de dólares ao Tesouro Português. Ou seja, durante esse período, Salazar restringiu investimentos em Angola para todos. Então, quando você tem um português que te diz que não, os angolanos queriam a independência, agora vivem na miséria, olha o que vocês perderam. Lembra-se do seguinte: você só teve investimento em Angola para o crescimento de Angola depois dos angolanos terem se revoltado. Ou seja, a revolta angolana não é contra a prosperidade colonial, é contra o Estado de exploração pura e simples anterior à guerra colonial. E o investimento português só foi feito em reação à guerra colonial como uma tentativa de proteger o território. E para acabar, eu vou deixar essa provocação aqui. Vão te dizer que era melhor você viver como angolano no tempo colonial que agora. Porém, no tempo colonial, apenas 10% da população de Angola, 400 mil pessoas, viviam um estilo de vida digno. Em Angola, agora você tem 6 milhões de angolanos, 20% da população, que tem algum estilo de vida digno.
Me diga qual das duas situações é melhor para um angolano.